Um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Vamos continuar produzindo todos os nossos modelos usando os materiais da Barbante Pires. Se você gostou dessas cores, vou deixar para você o contato da Barbante Pires aqui na descrição do vídeo para você fazer o orçamento dos seus materiais. Todas as placas personalizadas e também as etiquetas dos meus trabalhos são da M2 Personal Laser, que eu vou deixar o contato para você aqui na descrição do vídeo. Esse modelo de porta-papel higiênico é de combinação do modelo Delírio, que é o tapete Delírio oval, que tem o modelo oval usando essa mesma versão, e tem o modelo retangular. Todos com videoaula disponível. A videoaula dos tapetes eu vou deixar para você também aqui na descrição do vídeo e no meu primeiro comentário fixado aqui no canal. Você vai procurar o meu primeiro comentário aqui do canal e vai clicar lá nas letrinhas azuis que você vai direto para a videoaula. E se você preferir, você também pode pesquisar tapete Delírio, que você vai encontrar todas as informações. Esse porta-papel, eu fiz um porta-papel bem econômico para colocar apenas uma flor e aqui colocar 2 rolos de papel higiênico, apenas para 2 lugares, e fazendo um modelo mais pequeno e mais versátil, porque afinal o acabamento desse modelo é muito grande. Então eu resolvi fazer para apenas 2 lugares para a gente economizar tempo e também fazer uma economia de materiais. Falando em materiais, você pode fazer esse modelo usando o barbante número 6 ou pode fazer um modelo usando o barbante número 8, sem problemas. Pode fazer usando os 2 materiais que vai dar tudo certo da mesma forma. É a mesma videoaula. Aqui na videoaula eu tentei passar o máximo possível de todas as dicas para vocês e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, eu vou usar o barbante Pires na cor verde água, número 8. Mas você pode usar aqui o barbante, o material da espessura que você estiver acostumado. Pode fazer com barbante número 6, sem problemas. E também vou usar uma agulha 3,5, porque é a que eu gosto de usar aqui no barbante número 8. Mas você pode usar também a agulha número 4, não tem problema. A agulha também você usa a agulha que você se sentir mais confortável. Aqui eu vou fazer um cordão com 103 correntinhas. Não faça correntinha muito apertada. Vamos fazer 103 correntinhas, porque nesse modelo a gente vai trabalhar a parte da frente com a parte de trás, tudo junto na mesma carreira. Então, vamos fazer 103 correntinhas. O total de 103 correntinhas, vamos dar a laçada e voltar na 4ª correntinha. E aqui já começar a fazer os pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base, o total de 45 pontos altos. 45 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais. E aí, a gente completa aqui o total de 45 pontos. Vou fazer os meus 45 pontos altos e já volto com você. Trabalhei o total de 45 pontos, contando as 3 correntes. 45 pontos, contando aqui o ponto inicial, que as 3 correntes vale como um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, pular 2 correntinhas de espaço, 1, 2, e a gente vai trabalhar 3 pontos altos, fazer o bloquinho de 3 pontos altos.
E vamos trabalhar esses bloquinhos fazendo a repetição até o final. Vai dar o total de 11 bloquinhos aqui separados por 2 correntinhas. 11 bloquinhos. Vou aqui fazer os meus 11 bloquinhos e já volto com você. É muito fácil, é só continuar a repetição aqui de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até o final. E aqui, finalizei a repetição, deu total de 11 bloquinhos até chegar aqui ao final. E vamos para a nossa próxima carreira, fazendo 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, giro meu trabalho, vamos para a nossa segunda carreira. Entro no espaço aqui das 2 correntes e aqui eu já vou começar a fazer a repetição de bloquinho até a gente chegar no motivo de pontos altos. Então, faz o bloquinho no espaço de 2 correntinhas, 2 correntinhas de intervalo, até a gente chegar no motivo de pontos altos. A gente vai trabalhando a repetição até chegar lá no motivo de pontos altos. Sempre fazendo aqui a mesma repetição de bloquinho. Muito fácil e muito simples. Trabalhei apenas a repetição de bloquinhos até chegar aqui no meu motivo de pontos altos. E aqui, sempre a gente vai pular 3 pontos, sempre. 1, 2, 3. E já faço aqui o ponto alto e vou fazer pontos altos até o final. Aqui, gente, é porque, igual eu falei pra você, a gente está fazendo a parte que fica no avesso com a parte aqui que fica na frente, onde a gente vai aplicar a nossa flor ou qualquer outra aplicação que você quiser fazer. Então, a gente está fazendo dobrado, assim, desta forma, unindo uma carreira a outra, depois, para a gente poder unindo as 2 partes. Perdão, a gente vai unir as 2 partes para fazer aqui o nosso porta-papel. Então, vamos continuar fazendo aqui os pontos altos até chegar aqui no final da carreira e eu já te mostro. Trabalhei apenas ponto alto sobre ponto alto aqui depois da nossa repetição de bloquinho, ponto alto sobre ponto alto até o final. Chegando aqui no final, faço 3 correntinhas para a gente voltar com a terceira carreira. E a gente vai fazer a mesma repetição até chegar aqui na parte do bloquinho, onde vamos pular 3 pontos. Do mesmo jeito, gente, vamos lá fazer aqui a nossa terceira carreira. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, na terceira carreira, como eu disse para você, só trabalhei pontos altos sobre ponto alto até chegar aqui no início da parte de bloquinhos. Chegando aqui, a gente vai deixar de fazer 3 pontos, vamos pular 3 pontos, fazer 2 correntinhas e vamos trabalhar a parte dos bloquinhos até o final da carreira. Em cada espaço de 2 correntinhas, a gente vai colocar o nosso bloquinho. 2 correntes e vamos fazer o nosso bloquinho até chegar no final, aqui na nossa terceira carreira. Então, vamos trabalhando até chegar no final e já volto com você. E aqui, chegando no final dessa terceira carreira, eu faço apenas 2 pontos altos aqui dentro do espaço da correntinha e o terceiro ponto alto a gente pega lá na terceira correntinha e faz aqui o nosso terceiro e último ponto alto do bloquinho e também finalizando a terceira carreira. Agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer 5 correntinhas para subir e viramos para a nossa quarta carreira. Aqui você vai fazer a quarta carreira e a quinta exatamente igual essas repetições, quarta e quinta carreira.
vai ser um total de 6 carreiras aqui. Quinta não, a gente vai fazer mais 3, né? 3 carreiras, porque vamos fazer o total de 6 carreiras de repetição. Aqui a gente fez o total de 3 e a gente vai precisar de 6 carreiras, sempre indo e voltando com as carreiras de ida e volta da mesma forma, com 5 correntes, ou então fechando aqui o seu bloquinho na terceira correntinha, e sempre aqui pulando 3 pontos para fazer aqui esse degrauzinho entre uma carreira e outra, vai ficar aqui esse degrauzinho aqui, pulando 3 pontos. E aí, a gente vai fazer o total de 6 carreiras. A gente já fez 3, então, falta mais 3 carreiras. E eu vou fazer aqui a minha repetição de mais 3 carreiras e já volto com você. E aqui, completei o total de 6 carreiras, fiquei aqui com 30 pontos altos nessa sexta carreira. Pode conferir aqui certinho comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 carreiras. 30 pontos altos aqui, em todas elas eu fui pulando 3 pontos para fazer a transição entre os nossos bloquinhos e os pontos altos. E aqui nos bloquinhos, fiquei com um total de 13 bloquinhos aqui nessa sexta carreira, 13 bloquinhos, e terminamos aqui com a nossa argola. Agora, a gente só vai unir os dois lados. Vamos juntar os dois lados, assim, dessa forma, que essa, a gente vai fechar ele assim, desta forma, aqui segurando as duas partes. E segurando as duas partes aqui, vou pegar lá a minha laçada e vou fechar aqui as duas partes juntas, entrando dentro aqui embaixo do ponto alto e pegando lá a laçada da outra parte. Sempre os pontos aqui a gente vai pegar costurando os dois lados, como se fosse uma costura. E aí, eu pego lá uma laçada com ponto baixíssimo e faço aqui minhas 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Vou entrar novamente no espaço, laçando as duas partes, como eu já disse, e fazendo aqui o meu ponto alto. Em cada um dos espaços, pegando as duas partes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu entro lá, faço o ponto alto, entro novamente, prendo aqui as duas partes, abraçando as duas partes. Laço, sempre abraçando as duas partes dos dois lados. E dessa forma, a gente vai até o final, fazendo essa mesma repetição aqui. Unindo aqui as duas partes, só com essa repetição de 2 pontos altos em cada um dos pontos altos aqui da base que estão deitados. Bem fácil, bem simples, apenas 2 pontos. E assim a gente vai até o final. Chegando aqui no final, eu vou subir 3 correntes, vou virar o meu trabalho e vou apenas trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o final aqui desses pontos altos. E já vou pegar a minha argola de acrílico, essa argola de acrílico, porque a gente vai usar ela agora para poder já fazer aqui as alças para prender o nosso suporte. Então, vou completar aqui todos esses pontos altos e já volto com você para a gente fazer o suporte na argola. E aqui, deu o total de 12 pontos altos. Já vou fazer aqui no canto uma correntinha para virar,
No mesmo lugar, vou colocar um ponto baixo. Agora, vamos fazer o total de 20 correntes. Vinte correntes, vou pegar a minha argola e vou prender aqui já, com um ponto baixo, ó. Eu entro dentro lá da argola e prendo aqui um ponto baixo. Prendi o ponto baixo, vou voltar com 20 correntes novamente. 20 correntes, agora a gente vai prender na base aqui do nosso porta-papel. Vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 20 correntes novamente para prender lá na minha argola. 20 correntes. 20 correntes, prendo na minha argola com um ponto baixo. Ó, a gente está aqui, eu estou com o porta-papel com o avesso para mim. Mas isso também não tem importância aqui, não. Aí, eu vou entrar e prender aqui o meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 20 correntes novamente, para prender aqui no porta-papel. É sempre assim, a carreira de ida e volta com 20 correntes, pulando 2 pontos de base, até a gente chegar no final. Aqui no final, vai ficar faltando apenas um ponto, mas não tem problema. Aqui, depois que eu completei todas essas argolas, aqui na última, como eu disse, a gente vem pulando 2 pontos aqui até chegar no final, e no último ficou aqui apenas um ponto, não tem problema. Aí, fiz o ponto baixo aqui nas 3 correntinhas, e aqui voltei com 20 correntes para a minha argola. Aqui eu vou fazer o ponto baixo e a gente vai fazer o contorno em toda a argola com ponto baixo. Fecho aqui com ponto baixo, assim, dessa forma, do mesmo jeito, na mesma posição que a gente estava fazendo as outras, ó, estão todas na mesma posição. Agora, a gente vai encapar toda a argola. Então, eu venho dentro aqui e faço o ponto baixo. Não tem quantidade exata aqui de ponto baixo. Você vai contornar toda ela, fazendo aqui pontos baixos até preencher toda a argola, até a gente encapar e não ficar aqui nem um espacinho transparente. A gente vai fazendo, viro aqui o meu trabalho, tá? Viro, e aí a gente só vai colocando aqui os pontos para encapar a argola. E aí, terminando aqui de encapar, eu vou fazer 20 correntes. Aqui do outro lado, você viu que a gente ficou com apenas uma alça, todas as outras alças tem 2 de ida e volta. Aí, aqui no final, a gente vai voltar preenchendo aqui esse espaço para já começar a fazer as nossas alças aqui do bico de acabamento. Completei todo o contorno aqui da minha argola com pontos baixos, quantidade aleatória. E aqui eu fiz as minhas 20 correntinhas para voltar para a base. Chegando aqui na base, a gente faz o ponto baixíssimo, bem aqui aonde fica o ponto baixo. E esse lado aqui dos bloquinhos é a parte do avesso. A gente fez o nosso suporte em dupla face, porque a gente dobrou. Essa parte aqui é a do avesso, e essa parte dos pontos altos vai ser a frente do trabalho, onde a gente vai bordar aqui o galho e aplicar a flor.
ou deixar ele assim mesmo, sem aplicação, de forma simples. Mas vamos lá, continuar aqui. Vou entrar dentro do espaço aqui do ponto alto e faço um ponto baixo. Esse ponto que está deitado. E coloquei 2 pontos baixos do início aqui da carreira. Vou no próximo e também vou colocar mais 2 pontos. E aqui, vou pular esse ponto aqui, vou no próximo e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vamos colocar 7 correntinhas. Sete correntinhas, temos que pular aqui na base 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer 5 pontos baixos, porque é a repetição lá do bico do nosso tapete. 4 e 5. 5 pontos baixos, 7 correntes novamente. 7 correntes, vamos pular 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, já começo a repetição dos 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos, 7 correntes novamente. Fiz as 7 correntes, agora a gente vai saltar todos esses pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou entrar no espaço aqui da correntinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Ponto baixo em cada um dos pontos aqui do bloquinho. 4 e 5. A gente completou 5 pontos baixos, porque temos um ponto em cada espaço aqui das correntinhas dos dois lados. Agora, eu faço 7 correntes novamente. 7 correntes. E vou saltar todo esse ponto aqui e já vou fazer, ó, a gente saltou o bloquinho, eu vou no espaço de correntinha, coloco o ponto baixo e vamos colocando um ponto baixo aqui para cada ponto de base, os 3 pontos do bloquinho e um ponto baixo no espaço lá da correntinha. Agora, eu faço aqui 7 correntes, 7 correntinhas, vou dobrar o meu trabalho, porque a gente vai fazer a divisão e colocar o bico só na parte da frente. A gente não vai colocar o bico na parte do avesso. Aqui, dobrando desta forma, dividindo a nossa peça, vou deixar aqui somente esse bloquinho e seguir reto aqui, dobrando assim, desta forma. Depois que eu dobrei, eu vou fazer 5 pontos baixos bem no meio dele aqui, ó. Bem no meio, saltando aqui, eu vou nesse bloco que fica no meio, na mesma direção aqui desse primeiro bloquinho da nossa primeira carreira lá, é nessa mesma direção, dobrando o suporte. Então, eu entro aqui dentro desse bloquinho que fica lá no meio e faço aqui 2 pontos baixos segurando esse bloquinho do meio. Vou fazer um ponto baixo entre eles, assim, entrando aqui, para ajustar um ponto bem aqui no meio, sem rasgar o fio. Arrumo o fio, gente, não deixa rasgado não, porque depois o crochê fica frágil nessa parte. Aí, eu vou no ponto alto lá novamente e faço aqui
mais 2 pontos dentro lá do bloquinho. E ficou desse jeito, bem repuxadinho mesmo aqui nessa divisão. E também deixou aqui uma barriguinha nessa parte da frente. Ele ficou com ressaltado, ficou com bem frouxinho aqui nessa parte, para que o bico fique bem embaixo do papel, sabe? Fique bem embaixo aqui do rolo, por isso que eu deixei assim dessa forma. Aí, agora, eu faço 7 correntes novamente. Sete correntes, vou voltar a virar aqui o meu trabalho. E venho aqui nesse ponto, que é o primeiro bloquinho, virando aqui para o outro lado, nesse primeiro bloquinho aqui desse lado, na mesma posição, ó, nesse aqui. E aqui, eu já faço o ponto baixo do lado aqui dele, no espaço da corrente. Entro aqui entre esses pontos, dentro do ponto alto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. E um ponto baixo aqui dentro do espaço lá da corrente. Agora, a gente faz, novamente, 7 correntinhas. Agora, aqui desse lado, como temos aqui toda essa parte aqui de pontos altos, a contagem de pontos com o outro lado não vai dar certinho, porque por conta do desenho aqui do nosso trabalho. Então, a gente tem que calcular mais ou menos a mesma posição do bico anterior. Ó, esse aqui a gente fez, ó, eu acabei de fazer na mesma posição do bico anterior. Aqui, os pontos baixos, eles ficaram na mesma posição. Agora, aqui também a gente vai saltar toda uma quantidade de pontos, acho que uns 7 pontos aqui, para dar também na mesma posição dos 5 pontos baixos lá do outro lado. Porque essa parte aqui também é bem mais franzida. Então, essa parte, ela fica mais fechadinha e o outro lado fica mais abertinho. E aí, a gente tem que adequar aqui essa contagem, assim, desta forma, para poder ficar no alinhamento certo. As quantidades de pontos não vai bater corretamente, não. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulei 7 pontos. Vou aqui nesse 8º ponto e já faço um ponto baixo. E vou aqui conferir para ver se está no mesmo alinhamento lá do bico anterior. E está certo aqui no mesmo alinhamento lá do bico anterior. Fiz o ponto baixo, vou fazer mais um. Agora, eu vou fazer o terceiro pulando esse ponto do meio. Eu vou para o próximo e faço um ponto baixo. Fiz o terceiro pulando um ponto alto aqui na base, fazendo uma diminuição. E vou fazer os outros 2 para a sequência dos nossos 5 pontos baixos. Fiz aqui a sequência dos 5 pontos baixos, vou fazer as 7 correntes novamente. 7 correntes, vou pular aqui os 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E faço o meu primeiro ponto baixo. Vou conferir o alinhamento aqui, lá na base, ó, para ver se está no alinhamento dos 5 pontos baixos lá anteriores. E é dessa forma que a gente vai adaptando os nossos trabalhos, meio que moldando como um biscuit, mas são barbantes. E aqui está no mesmo alinhamento lá dos 5 pontos anteriores. Então, vai bater correto aqui nesta parte. E aqui, vou fazer os 5 pontos baixos. 2, 3, 4,
e 5. Desta vez, coloquei correto, sem pular. Agora, vamos colocar 7 correntinhas. 7 correntinhas, vou pular os 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no próximo, entro aqui dentro assim e faço o ponto baixo. Vamos conferir novamente o alinhamento do motivo anterior, se está na mesma posição, e o alinhamento aqui está na mesma posição. Tá ótimo assim, desta forma. Vamos fazer os 5 pontos baixos novamente, aqui. Fiz o primeiro, né? 2, 3, 4 e 5. Vou fazer as 7 correntes. 7 correntes, agora a gente vai pular todos esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui o ponto baixo lá no início aqui, que é nesse penúltimo ponto, porque tem lá as 3 correntinhas que a gente usou para fazer a união. E aí, eu faço um ponto baixo. Aqui está o meu arremate por fazer, vou deixar ele aqui para dentro. Vou saltar aqui para esse ponto alto, que é o ponto alto de união que a gente usou para fazer a costura. E bem aqui, vou fazer 2 pontos baixos. Eu entro lá, coloco 2 pontos. Vou para o próximo aqui, que é o último ponto alto, e vou colocar mais 2 pontos. Aqui, se você for fazer a próxima carreira usando a mesma cor, é só virar para continuar aqui a próxima carreira usando a mesma cor. Mas como eu vou trocar de cor, eu vou cortar o fio bem aqui, mas vou prender a minha linha no mesmo lugar para você não se perder. E aqui eu falei que eu ia cortar o fio porque eu vou usar outra cor. Mas eu me lembrei que eu vou usar essa mesma cor aqui para fazer o contorno, que a gente faz o contorno de acabamento no nosso bico aqui, dessa forma. E o contorno eu uso na mesma cor da base. Então, não vou cortar pra gente poder evitar arremate. Vou deixar ele bem aqui. Mas você que não tem muita paciência, que tiver a linha embolando em você, pode cortar, sem problema. Vou pegar aqui o fio de outra cor e vou colocar no mesmo lugar, nesse último ponto baixo que a gente acabou de fazer. No mesmo lugar onde eu vou deixar o meu fio aqui à espera. E faço aqui a minha emenda para usar essa cor agora, pra gente fazer aqui o nosso bico. E vou fazer todos esses pontos baixos aqui. Deu total de 4 pontos baixos. Agora, eu laço, entro. Esse último ponto baixo eu não vou fazer, vou deixar ele aqui. Entro dentro da argola e em todas essas argolas a gente vai colocar 11 pontos altos. Então, vamos fazendo aqui e colocando 11 pontos altos dentro da argola. Completei os 11 pontos altos. Eu esqueci de dizer que se quiser usar o barbante número 6 também para fazer essa parte do contorno do bico, pode usar o barbante número 6. Aqui eu tô usando todas as numerações número 8. Mas você pode misturar as numerações, não tem problema. Só não pode trocar a agulha que você está usando. Você tem que usar a mesma agulha até o final do trabalho. E aqui eu vou pular 2 pontos baixos, 1, 2, e vou colocar o meu ponto baixo no meio. Para saltar para a próxima argola, a gente sempre vai pular 2 pontos baixos aqui. E a gente vai seguir
essa mesma repetição por todo o contorno aqui. Por todas as argolas, a gente vai fazer a mesma repetição, inclusive essas duas aqui que estão embaixo. Vamos colocar 11 pontos altos aqui. Fica amarrotado mesmo, assim, dessa forma? Fica amarrotado. Vai ficar bom essa parte só a hora que a gente colocar o papel aqui dentro. Também, gente, para você que tem dúvida e que já entendeu aqui que vai terminar o seu acabamento e não tem ansiedade, eu não vou fazer a divisão de papel aqui. Eu vou deixar para colocar os dois papéis aqui, os dois rolos de papel higiênico, sem ter divisão entre eles. E dá super certo, eu já vou mostrar para você. E aqui, finalizando a nossa repetição do bico, aqui embaixo, como eu falei, eu fiz do mesmo jeito. Essa parte fica enrugadinha assim, porque é o espaço do papel. E a gente vai aqui pular 2 pontos, apenas um ponto, perdão, igual a gente pulou do outro lado. E vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos pular apenas um ponto. Vamos lá e fazemos 4 pontos baixos. Fiz 4 pontos baixos, agora eu vou colocar 20 correntes, porque eu vou circular essa argola aqui. Então, eu vou fazer 20 correntes. Fiz 20 correntes, vou vir aqui no ponto baixo e fazer o ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto dessa argola, fazendo contorno aqui pra gente passar para o outro lado, para fazer a segunda carreira do nosso bico. Se tiver muito apertado para você fazer os pontos aqui, é só você ir puxando, ó, aí vai abrindo os pontos. Ou então, você vai pulando. Se o seu ponto for muito apertado e você tiver com dificuldade, você pode pular alguns pontos aqui, mas é só fazer o contorno. E aí, vou fazer o contorno aqui, fazer as 20 correntes novamente para voltar aqui para o início da carreira e já volto com você. Fiz todo o contorno da argola, coloquei 20 correntes aqui, 20 correntes, e agora eu vou lá na parte inicial, vou deixar o meu fio que eu coloquei aqui à espera para a parte de trás, vou entrar lá no meu primeiro ponto e fazer o ponto baixíssimo aqui para a união de carreiras, e a gente finalizou a nossa primeira carreira. Agora, eu faço uma correntinha para subir para a próxima carreira, e no mesmo lugar, vou colocar um ponto baixo. E vou trabalhar aqui pontos baixos até eu chegar no último ponto baixo aqui. Vou trabalhar ponto baixíssimo até por 3 pontos aqui, dos pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos baixíssimos. Aqui no próximo, já começa a repetição de 5 pontos baixos. Fiz 5 pontos baixos, agora eu vou colocar 7 correntes. Vou pular os últimos 3 pontos. Do outro lado, a gente também pula 3 pontos e já faz lá o início dos 5 pontos baixos, da repetição de 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. 7 correntinhas. Vamos pular 3 e 3 do outro lado. E fazer aqui os nossos 7 pontos baixos.
Perdão, gente, são 5 pontos baixos, não 7. São 7 correntinhas. 7 correntinhas. E pulo 3 pontos de cada lado. E vamos colocar os nossos 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a parte aqui do canto, que é esses 2 motivos aqui que ficou na parte de baixo. Ele está levantadinho assim, porque, como eu disse pra você, é a parte onde a gente coloca o papel. Então, por isso que ele fica assim, amarrotado. Vou fazer aqui as 7 correntes. 7 correntes, vou pular aqui apenas 2 pontos, 1, 2, e vou fazer só 3 pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos, vou fazer 7 correntinhas. Vou pular apenas 1 ponto e vou colocar 3 pontos baixos. 2 e 3. Lá no final, fica sobrando 2 pontos. E aí, eu fiz aqui as minhas 7 correntinhas e o nosso motivo ficou desta forma. No outro, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar para o outro lado com 7 correntinhas. Vou pular apenas 2 pontos. É só nesses 2 motivos aqui da parte de baixo, que é desta forma. E aí, eu faço lá os 3 pontos baixos. Vou fazer 7 correntes. Vou pular apenas 1 ponto e vou trabalhar 3 pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos, vai sobrar os 2 aqui no canto. Agora, a gente faz 7 correntinhas. E aí, a gente começa a repetição normal, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. A mesma repetição, até chegar aqui em cima, na parte da argola, e eu já volto com você. Então, a gente vai completar aqui a mesma repetição e eu já volto. E assim, repetir a mesma coisa aqui do outro lado, até chegar na última argola aqui. A gente vai fazer a mesma repetição do início, vou caminhar com ponto baixíssimo por esses 3 pontos aqui, andando aqui com ponto baixíssimo. E agora, por esses pontos, eu vou trabalhar do mesmo jeito aqui do outro lado, fazendo os 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Só que a gente precisa fazer a nossa última carreira, que é aqui o preenchimento das argolas, a última carreira do bico. Então, a gente vai caminhar por dentro aqui desses pontos. Aí, eu vou passar esse primeiro ponto aqui, segurar assim desta forma e fazer o ponto baixo. Aí, vai ficar uma carreira de ponto baixo, atravessando aqui para o outro lado. É só puxar assim bem, ajustar lá essa argola que fica atrás. E vou caminhando com ponto baixo aqui, colocando ponto baixo em todos esses pontos, até no ponto, como eu disse aqui no início, que a gente fez esse ponto baixo. É só passar ele para o outro lado e faz o ponto baixo. Ajusta lá, porque assim ele encaixa. E vamos fazendo ponto baixo aqui em todos esses pontos até a gente passar para o outro lado. E finalizar essa carreira
pra gente fazer a última carreira. Então, vamos caminhando aqui com um ponto baixo até o final. Contorno de ponto baixo. E aí, aqui no final, pra gente fazer a união de carreiras, eu vou lá no pontinho e vou fechar com um ponto baixo. Eu entro aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, fechei com ponto baixíssimo. Vou fechar mais embaixo, porque tá ficando estranho. Vou fazer mais um ponto aqui pra gente fechar. Ficou com um espaço muito grande. E aí, a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui à parte do meio, que é essa parte aqui do ponto baixo, até no terceiro ponto baixo aqui da repetição de 5 pontos. Então, vamos caminhando aqui com um ponto baixíssimo. Até a gente chegar lá. Aonde está o terceiro ponto baixo. Aqui, cheguei onde está o terceiro ponto baixo. Nele, eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo dentro aqui do ponto baixo. E a gente já iniciou a nossa última carreira. Agora, vamos fazer os nossos 11 pontos altos dentro aqui da argola. Em todas as argolas vai ser 11 pontos altos, inclusive nessas aqui embaixo são todas de 11 pontos altos, e vamos prender o ponto baixo no meio aqui dos pontos baixos. A gente faz os 11 pontos e prende o ponto alto aqui dentro do ponto baixo, ok? Então, vamos fazer toda essa repetição. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu já volto com você. Terminei aqui todo o contorno das minhas argolas, a nossa última carreira. E aqui no final, a gente vai terminar do mesmo jeito que a gente iniciou, com um ponto baixíssimo, até chegar lá no topo, até chegar aqui nessa parte. Então, a gente vai lá, caminhando com ponto baixíssimo, até chegar no final, para que um lado fique igual ao outro. E também deixa essa parte aqui bem mais estruturada, bem durinha mesmo. Cheguei aqui até o final, e aqui agora é só a gente fazer o corte desse fio, pra gente completar só os acabamentos. Vou mostrar aqui do outro lado como a gente faz o contorno, que é o detalhe aqui do bico, com aquela linha que eu deixei aqui embaixo, que estava à espera, o nosso barbante à espera, lá na parte de trás. Vou passar lá para frente para que eu puxe essa argola lá para frente. Então, eu entro aqui e vou puxar ela do avesso para frente. E assim, vou entrar aqui com ponto baixíssimo até o meu bico. Para você que prendeu o fio novamente, é só prender aqui no meio dessa parte e começar a fazer lá o seu acabamento. Caminhei mais um ponto aqui até eu chegar a esse ponto alto. Nesse ponto alto, a gente já começa a fazer o contorno, é só entrar e fazer o ponto baixíssimo mesmo. Ó, entra e faz o ponto baixíssimo, sem desfiar os fios, para não comprometer aqui a durabilidade do trabalho. A gente não pode deixar o fio desfiado, porque senão com o tempo rasga. E aí, a gente arruma e
vamos lá, só fazendo aqui o contorno, ó. Só o contorno de ponto baixíssimo. Vai atrás, posiciona lá o gancho da agulha, puxa para frente. Enfim, só fazendo contorno. Por todo o bico. Por todos os pontos altos aqui. Quando chega no meio, que é a divisão entre as argolas, aqui eu pego lá na base, para ficar aqui um contorno melhor, puxando pela base. Aí, eu entro lá no ponto que fica entre as argolas, que é o ponto baixo lá na base, e faço esse ponto baixíssimo. Aí, eu vou para o próximo e vou continuar o contorno. Dessa forma, você vai trabalhar por toda a base e depois a gente vai cortar o fio, lá no final a gente vai cortar e começar o contorno no segundo bico. Aqui, fiz o contorno até o final, já cortei o meu fio, vou deixar na mesma posição que a gente iniciou lá o outro lado. E aqui eu cortei o meu fio e vou deixar para fazer o arremate. E a gente vai começar no outro lado novamente, com a mesma cor aqui do contorno. Vou apenas dobrar o meu fio. Vou iniciar bem aqui, no meio, lá no ponto baixo. Vou pegar o meu fio, deixar a parte do arremate aqui para a direita. Pego o fio da esquerda e vamos continuar o contorno do mesmo jeito. Essa primeira parte fica assim mesmo, porque a gente tem que ajustar e fazer o arremate. Agora, é só continuar esse contorno aqui e eu já volto com você pra gente fazer o galho da flor. E assim, depois que a gente termina de fazer lá o nosso contorno, vamos fazer aqui o nosso galho. Peguei o meu fio verde, apenas dobro no meio assim, que essa parte aqui vai ficar para o arremate, vai ficar para a direita, a parte menor, e a gente vai puxar o fio da parte que está vindo do novelo. A gente vai contar aqui, ó, nesse alinhamento aqui, que é a junção entre uma carreira e outra. Ó, 1, 2, 3. Vou fazer nesse alinhamento do meio. Aí, eu vou colocar aqui a minha agulha dentro do ponto alto, aqui, dentro do ponto alto, ultrapassando aqui lá para o avesso. E no avesso, eu vou posicionar o meu fio lá, pegando do gancho da agulha, aonde eu dobrei, eu puxo aqui. Só vou segurar lá para não soltar, vou para o próximo ponto, e aí aqui embaixo eu fico posicionando o fio na agulha, apenas assim. E passo por dentro. E assim, vou bordando, puxando lá embaixo o fio, e a gente vai bordando aqui o galho. Esse detalhe aqui do bordado, bem fácil, a gente só vai trabalhando aqui esse ponto. Vou trabalhando aqui uns 16 pontos aproximadamente, para a altura da flor. Não deixar aqui, pra gente não deixar a flor muito alta para cima. É só uns 16 pontos aqui mesmo, para nossa flor não ficar muito em cima. A gente quer colar aqui a nossa flor mais embaixo. E aí, quando a gente faz os 16 pontos, é só a gente cortar o nosso fio. Cortei aqui o meu fio, essa parte do arremate eu vou puxar lá para o avesso e fazer o arremate. Agora, é só a gente completar aqui todos os arremates, fazer a nossa flor para aplicar aqui no nosso trabalho. E eu vou deixar para você
a videoaula dessa flor aqui na descrição do vídeo e também no meu primeiro comentário aqui do canal. No primeiro comentário do canal, é só você clicar lá nas letrinhas azuis que você vai para a videoaula desta flor. E é só você colar aqui, como eu disse, não cole muito alta, não deixe aí a sua flor muito alta. Você posiciona ela aqui e cola o seu trabalho. E como eu disse para você, quando a gente coloca o papel aqui dentro, aí ele fica mais posicionado, fica mais certinho aqui o nosso trabalho. Fica bem perfeito. Aqui a minha câmera está bem aproximada para poder fazer a gravação da aula, mas é assim, desta forma, como você viu na abertura do vídeo. Aqui não precisa de separação, porque como essa parte é muito larga e a gente fez um porta-papel bem estruturado, o papel não vai cair daqui. Mesmo se ficar apenas um, ele não vai cair. E um apoia no outro, então não precisa de divisão aqui entre eles. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!